Bom dia. Bom dia. Tô trocando aqui os filtros. Tô meio perdida nesse negócio. Oi, Rê. Já aceitei aqui. Bom Olá! dia. Tudo bom? Como é que tá, Lu? Tudo bem, Rê? Tudo bem também. Tô Feliz de estar bem aqui também. contigo. Eu também. Demoramos e voltamos, né? Sim, sim. Conseguimos encontrar uma agenda para mim e para ti, né, que pudesse permitir que nós nos encontrássemos de novo. É Bom verdade. dia para quem Muito está bom. chegando aí. A Camila, a Bom Dani, a dia. Mila, Exatamente. Dea. É, Uhum. Para a que gente bom que a gente começar, está tendo com essa nova oportunidade. A gente está completamente no universo online, né? é verdade. E aí a Pode gente tem até estar no presencial já. Algumas pessoas já Eu vou fazer uma coisinha flexibilizaram. aqui. Mas Tô o. com um Oi? batonzinho. Hã? Não, só tô Ah, ajeitando um batonzinho no dente, gente. Ao vivo é assim. Oi, Dani. Já posso dar um recadinho aqui antes da gente começar? Lu, claro, fica à vontade. meninas que estão conosco, porque eu vejo só meninas aqui por enquanto, pelo menos. Bom dia! Quero pedir para vocês uma gentileza. Se vocês acham que pode ter mais gente interessada em falar sobre comunicação não violenta, em falar sobre como a gente pode ter relações mais saudáveis, vocês podem pegar um aviãozinho que tem aí na tela e chamar algumas pessoas. Mas não manda para todo mundo. Manda só para aquela pessoa que tu acha, olha, acho que essa pessoa se interessa por esse assunto, né? Porque aí a gente vai poder trazer mais pessoas interessadas no tema e vocês podem também começar a clicar nesse coraçãozinho, porque o coraçãozinho, ele é um algoritmo do Instagram, então ele vai avisando mais gente para as pessoas saberem que nós estamos no ar começando a falar sobre esse tema tão importante. Vai lá, Lu. Já apareceu aqui, Rê, antes, assim que a gente começou, já apareceu aqui que aviãozinhos foram enviados. Que legal, que legal. Então, estamos bem porque a comunicação não violenta, ela está chegando, né, Rê? Eu acho que você também tem percebido, ela está chegando cada vez mais na vida das pessoas. Eu vejo cada vez mais pessoas interessadas sobre, inclusive, a prática, né, da CNV, que é tão importante. E eu queria começar falando sobre essa minha experiência, porque eu vou apresentar a Renata, apesar de eu achar que não precisa, que todo mundo já Não, conhece. acho que não. A Rê, como eu gosto de carinhosamente chamá-la, né? Ela é psicóloga, doutora em comunicação social e especialista, mas pense numa mega especialista, porque a alma dela fala CNV, né? Então, acho que a maior especialidade é aquela que a nossa alma transborda, né? Apesar de todo o estudo, todo o conhecimento, mas a Renata, ela foi minha professora de CNV em dois cursos diferentes, com duas abordagens diferentes, e essas abordagens transformaram a minha vida, o meu modo de ver a vida, né? Porque é sempre aqui dentro. E é a CNV em pessoa, porque ela ensina, ela pratica, ela nos ensina a praticar, que é fundamental, né? Então a Renata é essa pessoa que chegou na minha vida para transformar através da comunicação não violenta. E o que para mim isso significa? Significa conseguir se comunicar com paz, se comunicar através de exatamente uma não violência, que apesar da palavra, né, às vezes parecer o que é uma não violência. Nossa, mas eu não sou violento. Tudo bem, gente, não é sobre isso. É sobre harmonizar.
a sua fala. E a gente só consegue fazer isso nas relações quando a gente consegue fazer na relação interna. Não é isso, Rê? Exatamente. Vou começar a falar um pouquinho então aqui, Sim. tá? Daí tu vai, Lu, contribuindo também, porque tu tem uma experiência incrível como terapeuta também. Eu tenho certeza que a gente pode fazer um bate-papo. Porque, pessoal, olha só, eu sou prof, né? Então isso quer dizer, não quer dizer que todas as profs sejam assim, mas eu tenho bastante coisa para trazer sempre, muita coisa para falar. Então eu sempre gosto de deixar à vontade o anfitrião que me convida para me interromper, tá, Lu? Toda hora que tu quiser, porque se deixar que eu faço uma palestra. Porque esse é o meu trabalho, é com isso que eu estou habituada, né? Então, e o nosso lugar, aliás, olha só que coisa interessante que eu disse agora já. Eu estou habituada. A nossa vida, a nossa personalidade, nós somos pessoas de hábitos. Então, a nossa comunicação também é um hábito, né, Lu? Se a gente Uhum. aprendeu a se comunicar de determinada forma, nós vamos habitualmente fazer as mesmas maneiras, ter as mesmas formas de nos comunicarmos. E isso vem sendo repetido de forma milenar. Porque eu aprendo com pai, mãe, com vó, com tia, né, com babá, com professor, todo mundo vivendo uma época que tem uma característica que vai criando alguns pontos comuns de identidade cultural, e eles, por sua vez, aprenderam com seus avós, e assim vem vindo. Então, a forma como nós aprendemos a nos comunicar, e isso que a Lu trouxe, eu super identifico também, felizmente, e acho que uma das coisas que a pandemia está nos proporcionando, e como tudo na vida tem lado bom e lado ruim, né? Está nos proporcionando levar conteúdo para muito mais gente a partir do digital. Então, muitas pessoas nem nunca tinham ouvido falar de comunicação não violenta. E agora tem muito conteúdo à disposição. E aí, felizmente, começamos a perceber que, nossa, existe outra forma de poder se expressar. E isso nasce do que a Lu estava nos trazendo, nasce de um diálogo interno. Porque tudo que eu vou comunicar para fora, antes aconteceu dentro de mim. Então, eu sou corresponsável pela interação que eu tenho com as pessoas, pelo resultado, pelo desfecho de uma interação. Porque dependendo do que eu estou ouvindo, para que pensamentos eu estou dando luz. Oi, Mari, Estela, querida. Para que pensamentos eu estou dando luz, para que pensamentos eu estou dando palco dentro de mim, eu Uhum. vou criar uma identidade, aliás, uma identidade não, vou criar uma emoção, vou criar uma percepção, vou criar julgamentos, vou ativar as minhas crenças, e aí então, a forma como eu vou me comunicar, se vai ser mais ou menos agressiva, mais ou menos violenta, mais ou menos pacífica, vai depender exatamente do meu olhar, da percepção que eu crio, da forma como eu enxergo, da perspectiva que eu recorto, que eu pego daquele contexto, porque existe um contexto. E acontece Sim. algo e eu pego aquele recorte. E naquele recorte aquilo fica intenso na minha vida. Independente de eu ter uma relação de 20 anos com aquela pessoa. Naquele momento eu estou olhando aquele pedacinho. E aí eu preciso assumir responsabilidade por ampliar isso, para entender dentro de um contexto maior. Porque se eu não faço isso, é muito provável que eu reaja de uma forma resistente, de uma forma defensiva, logo eu não ajo, eu reajo. Quando eu Uhum. reajo, é imediato, é impulso. Quando eu ajo, é um lugar de escolha. Fala Uhum. daí, Lô. O que, que tu Não, ficou é pensando? exatamente isso. E eu tinha o hábito frequente de ficar me julgando e me questionando, questionando a minha fala, questionando, porque isso sempre foi questionado, né? Então, às vezes, o questionamento não é nosso, a gente comprou um julgamento de alguém, na verdade, né? Sobre nós mesmos. E aí eu ficava nessa, eu preciso falar assim, eu preciso falar de outra forma, eu preciso. Só que quando eu me dei conta, eu falei, eu não preciso de nada. O que eu necessito é olhar como está essa comunicação aqui. E isso aqui dentro vai refletir na comunicação externa. E aí eu comecei a me perguntar por que que eu respondia da forma como eu respondia, porque eu reagia da forma que eu reagia. E aí, quando eu fiz o curso, eu comecei a entender que haviam inúmeras necessidades minhas que eu não sabia expressar. Veja bem, o outro não tem obrigatoriedade de atender às minhas necessidades. Mas se esse é o meu desejo, eu, no mínimo, tenho que expressá-las de forma clara. Porque é a partir daqui, né?
E aí eu fui entendendo que todo o meu hábito de ordem que eu aprendi, porque eu não aprendi a pedir, eu não aprendi a dizer, eu aprendi a ordenar. Foi isso que eu aprendi durante a minha vida. Na necessidade da própria vida e na convivência com outras pessoas. Então, ontem mesmo na minha mentoria, eu estava falando, né, para minha cliente, sobre, porque a ideia que ela tinha de CNV era uma ideia de que você tem que dar outra face, que você tem que ser boazinha, que você tem que ser sempre essa. Eu falei, não, não tem nada a ver. Cordata. Tem que ser Não tem nada a cordata. ver. Não Não, tem não. nada a ver, muito pelo contrário. É você saber aonde estão as suas necessidades, e você atendê-las. Só isso, basicamente, né? Resumindo muito, mas para começar uma prática, para quem não tem contato com o CNV, é olhar para isso. Aí eu dei o exemplo da lata de lixo. Eu estou trabalhando, eu preciso de uma lata de lixo perto de mim porque eu jogo os meus papéis. É um exemplo, tá? Não é real, é só um exemplo. Uhum. E aí toda hora alguém tira a lata de lixo de lá. Na Luciana do passado, seria: por que você fez isso? Essa lata tem que ficar aqui porque você se mete nas minhas coisas, porque você isso, porque você. Olha o julgamento. E aí eu aprendi que é simples demais. E quando eu falei isso ontem, a minha mentorada, ela falou assim: ah, mas isso é muito difícil. Eu falei: não é. É só uma prática. A gente praticou uma outra comunicação a vida inteira. E aí é uma nova prática. O que eu digo agora? Que não é um formato robotizado. Eu não consigo fazer isso o tempo inteiro. E nem Nem eu é essa a consigo. minha proposta. E nem o Marshall, autor, É, que foi a pessoa que construiu toda a metodologia, toda a abordagem, toda a nova perspectiva, nem ele. Não existe é. esse lugar de que nós vamos É. encontrar um espaço de perfeição, né? Porque, Rê, o que eu costumo falar para os meus clientes, para os meus amigos, para todo mundo, é que todo o processo de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de descoberta de si mesmo, ele não pode robotizar, ele não deve. Não pode, ele não deve robotizar. Porque a gente tem que fazer isso tudo lembrando que nós somos seres humanos. E que a Uhum. gente tem que seguir essa flexibilidade que o nosso ser pede e permite também, né? Então, sobre o que eu falo agora da lata de lixo eu preciso que essa lata esteja aqui para minha prática. É muito mais prático para o meu trabalho que essa lata de lixo esteja aqui. Então, é a Uhum. minha necessidade. E eu vou ficar muito mais tranquila, porque o meu ambiente de trabalho está organizado e essa é a minha necessidade, se ninguém interferir nisso. É muito diferente. Gente, não tem briga. Não tem briga. Que é muito diferente. Você falar do julgamento é um lugar. Você falar da sua necessidade, como você se sente, é outro. Isso não quer dizer que você esteja o tempo todo pedindo, por favor, pode deixar aqui, porque é muito importante. Não é isso, gente. Né, Rê? São convites diferentes que fazemos, né? Quando eu É. digo a minha necessidade, o que muda? Eu posso ampliar a minha chance de despertar no outro compaixão. E aí tem uma distinção importante aqui, porque nós tendemos a entender que compaixão é o mesmo que ter pena. E são coisas completamente distintas. Quando eu tenho pena, eu acho que eu estou num lugar de superioridade e o outro é inferior a mim. Eu estou mais evoluído, eu tenho melhores condições, eu sou mais inteligente, eu sou mais espiritualizado, eu não sei o que está acontecendo, mas eu me sinto como mais quando eu tenho pena. Quando eu tenho compaixão, o que eu sinto é desejo de ajudar. Compaixão é um lugar de conexão, onde eu me mobilizo pela minha humanidade a querer fazer algo que possa contribuir para a vida do outro se tornar também uma vida melhor, porque tenho consciência de que quando eu torno a vida do outro melhor, a minha vida também se preenche de abundância, se preenche de significado, preenche de propósito. Eu consigo perceber que eu posso ser mais apreciado, que é uma necessidade humana, né? A gente quer ser admirado, nós queremos validar a nossa presença no mundo, nós queremos fazer a diferença. Então, quando alguém me solicita alguma coisa, e eu consigo acessar dentro de mim esse desejo de compaixão,
essa sensação de compaixão, esse desejo de contribuição e de ajudar, o que eu faço? Eu estou atendendo a minha própria necessidade de ser apreciada, de poder contribuir na vida do outro, de deixar um legado, de fazer a diferença. Quando nós nos expressamos a partir de julgamentos, nós estamos contribuindo para uma outra experiência. Quando eu chego para a Lu e digo, Lu, eu preciso que tu deixe a lata de lixo ao lado da minha mesa, por favor. Para mim isso é muito importante, porque eu vou ganhar tempo. O tempo que eu perco de levantar para botar no cesto, se o cesto está mais distante de mim, faz com que eu perca a produtividade. Para mim é muito importante que eu tenha agilidade, que eu tenha essa autonomia, né, de poder resolver as coisas com mais... Desculpa. Mais rapidamente. Quando eu digo isso, eu ofereço ao outro saber o porquê que aquilo é importante para mim. E isso vai não só aumentar a chance do outro querer contribuir comigo, porque ele vê um sentido na lata do lixo ficar ali. Porque se ele está tirando a lata do lixo dali e colocando em outro lugar, é porque para ele tem um outro sentido que ela esteja lá. Talvez ele que esteja preocupado com segurança, a necessidade dele é garantir que ninguém tropece no cesto. E aí, quando a gente não tem essa conversa sobre por que é importante... Gente, isso tudo é uma analogia que a Lu criou aqui. E eu já vi que também veio um comentário maravilhoso da Reconexão e Cura, que contando ela aqui em casa acontece com outras coisas. Porque esse exemplo que a Lu trouxe acontece na vida da gente o tempo todo. Um achando que o melhor caminho para resolver a necessidade é esse. O outro achando que o melhor caminho é aquele. Que em CNV nós chamamos de estratégias. Todos queremos ficar seguros, todos queremos o melhor fluxo dentro de casa e dentro do processo. Mas eu entendo que para ter o melhor fluxo, o cesto fica do meu lado. O outro entende que o cesto tem que ficar lá no canto da sala. Como é que a gente resolve esses impasses? A partir de um diálogo de paz. A Lu trouxe essa palavra, né? É conversando sobre por que isso importa para mim e por que importa para ti que fique lá. E do que tu tá cuidando quando eu digo que o cesto fica aqui? O que tu tá cuidando quando tu diz que fica lá? O que eu preciso? O que tu precisa? E muitas vezes, quando a gente conversa sobre isso, descobrimos que queremos a mesma coisa. Aí podemos pensar juntos. Qual seria a melhor estratégia para atender esse objetivo? E nesse movimento, talvez eu me dê conta, olha só, sabe que faz mais sentido? Deixa eu aproveitar a tua ideia, já que aqui eu cuido só da agilidade e lá tu tá cuidando da segurança, e deixa eu olhar o que importa mais para mim, porque de repente eu estava focado em agilidade, mas eu não estava me dando conta que podia impactar em segurança. Aí quando tu conversa comigo e tu me conta que tu tá zelando por segurança, e eu me dou conta, nossa, estamos conectados, segurança também importa para mim. Talvez eu pare e pense, nossa, faz mais sentido ficar lá no canto mesmo. Olha que maravilha, Lu! Eu posso também aproveitar e desenvolver uma outra habilidade. Vou fazer cesta. E aí estou desenvolvendo uma atividade física que não vai fazer grande transformação no meu gasto calórico e nem na minha produção de musculatura, mas eu posso encontrar um jeito até de fazer uma brincadeira dentro de mim. Quer saber? Isso também pode ser importante. Eu vou me levantar mais vezes, isso vai diminuir o meu risco de ter doença ocupacional relacionada ao trabalho, porque eu não vou ficar tanto tempo fixa na mesma posição. Isso vai aproveitar também para dar uma desligada e na hora que eu tiver que fazer uma revisão, quando eu volto para minha mesa, eu estou olhando aquilo como se fosse a primeira vez, aumenta a chance de eu identificar oportunidades de melhoria e possíveis correções que sejam necessárias no meu trabalho. Eu posso aproveitar nesse caminho e fazer uma conexão com alguém, tomar um café, beber uma água, fazer um xixi. E aí eu começo a enxergar benefícios na estratégia que o outro estava adotando. Ao invés de ficar nesse lugar, que para mim o certo é fazer isso e para ele o certo é fazer aquilo. Então, se eu faço o que ele está pedindo, eu me submeto. Se ele faz o que eu estou pedindo, eu ganhei essa disputa. E aí um sai perdendo sempre. Porque quando eu me submeto, a minha autoestima fica no dedo do pé. E quando eu tenho a minha vontade imposta, a autoestima do outro fica no dedo do pé. E quando a gente perde de alguém, seja eu ou seja o outro, nós visitamos alguns lugares de questionamento, né? O que eu podia ter feito de diferente, o que é maravilhoso para a nossa evolução e para a nossa transformação. Porém, às vezes podemos ficar bloqueados, nos sentindo culpados, nos sentindo de alguma forma, pouco apreciados pelo outro, acreditando que o outro não nos considera, que o outro não nos ama, que o outro não se importa conosco. E isso muitas vezes são grandes distorções, lentes equivocadas que nós colocamos, porque nós não estamos dialogando, não estamos tendo a conversa difícil que precisamos ter para esclarecer o que eu estou sentindo e precisando, e o que o outro está sentindo e precisando. E quando fazemos isso, geralmente encontramos muitos pontos comuns, porque as necessidades são universais. Sim. Eu sei que você tá querendo falar, eu só queria finalizar esse raciocínio. Vem, traz daí. Não, mas a gente trouxe essa live aqui para isso. Para você colocar isso porque as pessoas precisam. Eu acho que CNV tem que dominar o mundo. Eu realmente acredito
e direcionei o meu trabalho para essa questão de conflitos, porque eu acredito no mundo sem conflitos real. Ah, eu Real. também. Quando a gente mudar o nosso mindset, que talvez dure séculos até conseguir, porque se a Sim, gente construir um mindset de violência, nós podemos construir um de não violência. sim. E eu acho que é chegada a hora. Já passamos até. A gente precisa trazer essa consciência de que é possível falarmos sobre as nossas necessidades com respeito a essas necessidades e respeito às necessidades do outro. A gente está num movimento coletivo que é o que eu estou enxergando, né, através da minha lente de viver bem, de viver em paz. A gente está num movimento coletivo de começar a se desapegar do certo e da verdade absoluta. E entender que existem muitas verdades dentro desse contexto de necessidade de como o outro vê a vida. E que está tudo bem. E que a partir do momento que essa conversa interna também se harmoniza, não tem a possibilidade das relações não estarem harmonizadas. E quando a gente fala de harmonia, a gente não está falando de paz o tempo inteiro, a gente não está falando de ser um Buda, o que é o Buda na imaginação coletiva, tá? A gente não está falando disso. A gente está falando de um autoconhecimento que, quando algo não estiver muito equilibrado, a gente consiga se recolher e refletir a partir das nossas necessidades. E não Uhum. pegar essa necessidade e transformar numa fúria para cima de ninguém. Ou transformar numa relação conflituosa. Porque o que eu vejo, Rê, e todas as pessoas que estão nos assistindo, é que o conflito, e a Renata é psicóloga, sabe muito mais do que eu, inclusive, pela estrada dela, a experiência dela, que toda essa desarmonia nas relações vem de questões internas, onde a gente considera que o outro precisa preencher algo, onde a gente Uhum. considera que o outro é responsável por nos nutrir de alguma coisa que a gente não está indo lá buscar. E geralmente vem um sentimento de raiva, de frustração, de uma vida não atendida. E aí começa uma leitura de que nada vai para frente, nada anda, ninguém me ama, ninguém me quer, né? E essa questão da raiva é muito importante. E eu queria te pedir que você trouxesse a perspectiva da raiva sobre a CNV na raiva, na verdade, né? Uhum, uhum. É, bom, gente, eu quero só comentar assim, a Lu tá me fazendo um convite para falar de um tema que eu amo, amo, amo demais. A gente vai ter algum tempo para falar sobre isso. Então, se quem quiser saber mais sobre raiva, eu vou falar rapidamente. Mas tem duas lives sobre raiva, né? Uma live que era para ser de 1 hora, virou uma live de 2, de tanto conteúdo que tem e Uhum. não dá conta de tudo. É, Então, lá no YouTube, se vocês quiserem. Mas assim, o que eu quero trazer para vocês, isso que é o mínimo a respeito disso, é uma consciência até que eu vou ampliar, tá, Luz? Tu me dá licença, além da raiva. Eu vou começar a falar um pouco vai. da emoção. E aí mergulho dentro da raiva, tá? Porque, na verdade, além da raiva, todas as emoções que nós visitamos, sejam elas emoções satisfatórias, né? Alegria, ai, coisa boa. Sejam emoções desafiadoras, vergonha, culpa, a raiva propriamente dita, medo, ansiedade, frustração, tristeza, o que for. Oi, Tê, te vi já. Tudo bem? Bom dia. O que que acontece? Elas são sinais para nós de que algo precisa ser modificado. Quando elas são positivas, elas nos mostram o seguinte: tô sentindo alegria, alguma coisa importante para mim está acontecendo aqui. Alguma necessidade, algo que eu preciso, algo que é precioso, algo que é fundamental para que eu fique bem, está acontecendo aqui. Por exemplo, uma criança vai lá e faz um gol. Os coleguinhas vêm e comemoram. Ai, que alegria que ela tá. O que está acontecendo ali? Ela está fazendo uma contribuição. Então ela Uhum. começa a perceber, se ela tiver atenção, e a gente pode começar isso na infância, né? O teu filho chega em casa, entra dentro do carro, sei lá, enfim, ou tá em casa e te diz, ai, mãe, tô tão feliz hoje. Vamos pensar o que aconteceu que te deixou tão feliz assim. E a gente vai ensinando a esse reconhecimento acontecer desde a infância. Eu, como adulta, eu posso fazer a mesma coisa.
Acontece alguma coisa no meu dia e eu experimento uma sensação de alegria, deixa eu fazer uma autoconexão, deixa eu olhar para dentro de mim, que é o convite que a Lu está nos fazendo. É de nós, é sobre nós que se trata, não é sobre o outro. E aí eu começo a perceber, caramba, quando isso acontece na minha vida, eu me sinto bem. Aí eu começo a imaginar e criar estratégias para que isso aconteça mais vezes. O que eu poderia fazer para me sentir apreciado mais vezes? Como eu poderia agir para ter mais apreciação? Quando eu também faço gol e os meus coleguinhas comemoram e eu me sinto feliz, eu também me dou conta que, além de contribuição, fiz alguma coisa pelo time que dá um resultado para todos nós, eu também sou apreciado. As pessoas admiram quando eu faço esse tipo de coisa. E aí a gente começa a encontrar um caminho para que não crie esse ciclo, ou pelo menos com tanta intensidade que a Lu estava nos sinalizando, de atribuir que o meu buraco interno, a minha dor interna, a minha necessidade precisa ser preenchida por um terceiro. Então eu vou ganhando poder sobre a minha própria vida, quando eu assumo a autorresponsabilidade. Eu vou encontrando, por autoconhecimento, quais são os caminhos que eu preciso percorrer e como é que eu posso gerar mais experiências na minha vida que propiciem que eu tenha essas necessidades atendidas. Então as nossas emoções, elas estão a serviço de nos mostrar sobre nós. E elas estão a serviço de nos levar para ter uma vida mais maravilhosa. Então, se eu estou sentindo alegria, naquela alegria tem uma chave de portal. Caramba, quando essas coisas acontecem aqui, eu me sinto muito bem. Eu tenho que gerar mais situações assim na minha vida. O que eu poderia fazer para poder ter mais experiências como essa? Quando eu tenho emoções difíceis, as emoções difíceis, elas estão a serviço de nos levar para uma ação, porque emoção é isso, mover para uma ação. Então, se eu estou sentindo raiva, por exemplo, eu tenho um olhar para isso. Não posso sentir raiva, isso está errado. Estou escutando aqui esse diálogo, o que está certo, o que está errado, estou classificando, estou rotulando. Começa a me voltar contra mim. Se eu estou sentindo raiva, eu sou uma pessoa do mal. Eu não poderia sentir essa emoção. Isso não está certo. A raiva é um sentimento que a gente precisa abafar. A gente não bate, a gente não briga. Só que é claro que a gente não deveria bater nem brigar. Porque a raiva, ela está a serviço não de nos levar para bater ou brigar com as pessoas, ela está a serviço também de nos mostrar o que que eu tô, no que eu tô, o que que eu tô esperando que não aconteceu aqui, o que que era importante para mim que não se confirmou, o que que eu gostaria que tivesse acontecido, que expectativas eu formei que ficaram frustradas. E o que que eu acho que é certo dentro dos meus parâmetros, dos meus valores, das minhas crenças, daquilo que eu acredito, portanto, que não está acontecendo aqui, que está me incomodando. Por exemplo, estou parado para estacionar o meu carro e entra um carro, estou no supermercado, indo pro supermercado, um cara entra e passa na minha frente e ocupa a minha vaga. Isso me dá raiva. Não é porque a gente estuda comunicação não violenta, eu e a Lu, não é porque a gente pratica, não é porque eu coordeno grupos, porque eu faço cursos, né, que eu não vou sentir raiva. E não é porque a gente tem inteligência, ou mais ou menos inteligência emocional. Quando a gente desenvolve gestão das emoções, nós vamos seguir seguindo raiva. Porque isso é inerente, a raiva é como se fosse o sinal amarelo do nosso dispositivo. Eu sou um dispositivo e apertou um botãozinho para me sinalizar. Alguma coisa que não está funcionando como eu acho que tem que ser. E ela vai me mostrar para eu poder ter um momento de pausa. E aí que é a sabedoria da inteligência emocional. É eu identificar essa emoção, identificando essa emoção, conseguir nominá-la. Ah, eu sei o que eu tô sentindo, é raiva. Não é nojo, nem vergonha, nem tristeza, é raiva, ok. O que essa raiva está tentando me mostrar? Que alguma expectativa minha, por exemplo, foi frustrada. Eu acho que não é certo, eu penso que não é certo, eu acredito que não é certo, que quando eu estou esperando um lugar, aguardando, alguém entre e passe na minha frente. Então, isso está me mostrando que eu tenho uma percepção de que aquela situação, por exemplo, é uma situação injusta. Não é justo que eu estou aqui esperando e o outro vai lá e pega o meu lugar. Se isso é uma sensação de injustiça, o que que naturalmente as emoções e a raiva, onde eu vou fazer o exemplo, vão nos pedir? Uma reação. Porque elas querem nos mover para agir, para fazer alguma coisa, para curar aquela dor, que é uma necessidade não atendida. Uma necessidade de justiça, por exemplo. E aí, já te passo, Salu, só para encerrar o raciocínio, porque eu tenho certeza que tem contribuições importantes aqui para trazer. E aí, só para encerrar esse exemplo, para não ficar um fiozinho solto, né? E aí nós exploramos. Então, a reconexão e cura também está nos dizendo isso. Assim, é muito importante acolher e saber lidar. Porque se eu nego, aquilo vai ficar dentro de mim, eu vou ficar pagando aluguel. Eu vou embora do estacionamento com aquele ruído. Então, eu preciso resolver aquela situação. E aí, nesse lugar automático, quando eu não tenho essa consciência, a raiva vai me pedir um comportamento, como todas as emoções. O que ela me pede?
A reação instintiva da raiva é retaliação. Retaliação e vingancinha, a gente tá junto, né? Eu preciso retaliar o outro, eu preciso me vingar do outro. Outro comportamento, reclamação. Pego o telefone e vou lá e ligo para a Lu. Olha só, Lu, que absurdo, olha o que me aconteceu hoje no supermercado, né? Então, esse é um comportamento instintivo. Quando nós temos essa percepção que as emoções estão a serviço do nosso autoconhecimento, de promover na nossa vida uma experiência melhor, mesmo que no momento que eu esteja sentindo aquela dor, aquilo seja difícil, desafiador, né, para mim, intenso, sofrido para mim, eu vou ficar mais ou menos tempo nesse estado de sofrimento, quanto mais ou menos rápido eu descobrir o que essa emoção está sinalizando para mim. Então, quando nós temos essa percepção, nós saímos do comportamento instintivo e automático, né? De querer ir lá e bater no para-choque do cara, de querer ir lá esvaziar o pneu, de querer chamar o guarda, de esperar ele descer, de botar a mão na cara dele, xingar, né? De partir para uma briga. Por quê? Porque a gente percebe que o outro, ele na verdade, ele está sendo um estímulo. Mas a causa da minha raiva é a minha necessidade de justiça. Porque outras pessoas talvez não sentissem isso, pensassem, nossa, mande luz para essa pessoa. Quer saber de uma coisa? Deixa eu pegar o meu carro e vou estacionar na outra vaga porque eu não quero incomodação. Então nós reagimos de formas diferentes aos estímulos da vida e aos estímulos que as pessoas nos dão a partir do observador que somos. Quanto mais conectados com a escassez nós estivermos, quanto menos conectados com as nossas necessidades e com a abundância que as nossas emoções nos oferecem, dependendo desse caminho, se eu vou para cá ou vou para lá, eu vou ter um resultado de interação diferente e, inclusive, a minha experiência na vida vai ser diferente. Então, não se trata de tolerância, como a Lu disse, eu não vou virar cordata. Eu posso chegar para essa pessoa e dizer para ela, olha, quando tu estacionou na vaga que eu estava aguardando, eu fiquei incomodada, eu quero entender o que aconteceu, porque talvez eu me surpreenda do outro me responder de dizer, me perdoa, eu estava tão distraída, eu recebi uma notícia hoje tão difícil, eu fiquei aqui no supermercado pegar algumas coisas que eu vou ficar no hospital com a minha tia, e eu tô distraída hoje, tu me desculpa, eu jamais teria feito isso no meu estado normal. Tu imagina, eu não dou oportunidade da pessoa me dizer o que houve, eu já parto do princípio rotulando que a pessoa é uma pessoa do mal, sem consideração, já vou para uma briga, né? Partindo do princípio que o outro fez aquilo de forma proposital, sem dar a oportunidade de esclarecimento para a situação, né? Fala daí, Lô. E é isso, é perfeito. Isso traz tanta, pelo menos para mim, né? Assim, consciência de uma forma de tá trazendo liberdade, de você se entender, entender o outro, e sempre no final de tudo é assim, ó, para mim, pelo menos, né? Tá tudo bem. É isso. Porque a gente tem o hábito, conforme a gente começou a falar sobre o hábito rotineiro, né? Do julgamento. E o próprio Marshall, ele fala que nessa análise de conflito, para poder mediar esses conflitos, para trazer harmonia nas relações, o que mais observa são pessoas se relacionando há anos na base do julgamento. E quando você pede para a pessoa verbalizar o que está acontecendo, ela não consegue expressar a necessidade, ela continua expressando o julgamento. E julgamento a gente vai sempre fazer, né? Mas a forma como a gente lida com o auto-julgamento e com essa visão do outro, né, é fundamental para essa harmonia e para essa paz. E quando a gente consegue entender isso, de que a nossa fala está presa, né, a gente está muito apegado ao julgamento, a gente começa a se libertar. Eu gosto de usar essa palavra, porque CND na minha vida foi liberdade. Inclusive, liberdade de ser quem eu sou. Porque eu consigo olhar se isso aqui está sendo um julgamento meu ou se isso aqui está sendo realmente uma necessidade. Porque para mim, andam em caminhos opostos. E a maior dificuldade que eu observo de não conseguir entender as nossas emoções é estar presa ao julgamento. Do pode ou não pode. E aí, quando a gente começa esse julgamento, esse auto-julgamento, com aquele chicotinho, isso atrapalha tudo. Isso desarmoniza, isso traz dor, isso traz angústia, isso traz ansiedade.
E Porque culpa. a gente não trata com naturalidade as nossas emoções, a gente trata com é Hum. permitido e não é permitido. Porque existe culturalmente uma ideia de que a gente está aqui para evoluir. Então a gente tem sempre que estar sendo esse ser em ascensão. E um ser em ascensão não sente raiva, não sente frustração, não sente inveja e etc. E ninguém pode saber. Sente tudo isso, só que administra de um jeito diferente e transforma em É potência. esse o ponto. É esse o ponto. É a beleza de ser humano. Que ninguém nos tira isso, gente. Vamos aproveitar a oportunidade de sermos humanos. Gente, as E a emoções gente são um faz isso. recurso. As emoções são um É recurso. isso. Elas É não estão contra isso. nós, elas estão a nosso favor. Exatamente. E perceber isso, entrar nesse fluxo é uma delícia. Porque o que, que a raiva está te dizendo, como a Rê trouxe? O que, que a raiva está te dizendo? Além de te mostrar que você é um ser humano. E vamos Porque fazer uma é muito. brincadeira. Desculpa, Lu, me empolguei. Ah, vamos lá. E eu acho que dá pra gente fazer até uma analogia, uma brincadeira, enfim, não sei se brincadeira é o melhor termo, um comparativo, uma hipótese aqui, em relação a outras emoções. Porque Aham. isso é uma percepção muito importante. Isso eu acredito muito, tá? Com base em todas as coisas que eu já estudei e tudo mais. Não sei que autor diz isso. Não vou saber dizer isso para vocês, Aham. porque é uma construção que eu fiz com base de vários conexões que eu fiz a partir de tudo que eu já aprendi, né? E tenho muito a aprender na vida. Eu sou aquela pessoa que tem mais livros do que sapatos, né? Então, assim, eu compro muitos livros e não estou dando conta de ler tudo que eu gostaria. Porque eu Eu tenho uma também. sede de conhecimento, uma sede de evolução e uma consciência muito grande que eu tenho. Tem algumas coisas que eu sei, mas muitas que eu ainda quero aprender. Mas eu quero fazer com vocês essa analogia em relação a várias emoções, para poder mostrar o quanto a minha perspectiva, e eu sei que a Lu está comigo também nesse olhar, o quanto nós precisamos ressignificar as emoções. Porque assim, quando eu olho, é ruim sentir raiva, porque no inconsciente coletivo, naquilo tudo que eu aprendi, as pessoas soberanas são aquelas, né? E que é maravilhoso que a gente tenha esse momento mas a gente não pode viver só nesse momento. Não existe, porque a vida está se movimentando. Então, se a vida está se movimentando, nós vamos ser surpresas, nós vamos encontrar adversidades, coisas vão acontecer que não esperamos. E isso tudo é parte do momento. Quando viemos para cá, ninguém nos disse, não assinamos nada dizendo a vida vai continuar igual desde que nascemos. Se tivesse continuado igual, todos seríamos bebês, não teríamos caminhado, nem falado, nem feito nada, né? Então, olha só, o que acontece com a emoção? Toda emoção, ela está a nosso favor, porque ela está nos mostrando algo que precisamos. Então, por exemplo, são desafiadoras? Claro que são. Sentir raiva é uma coisa que nos desafia. Eu vou ficar mais Sim. tempo com raiva, né, se eu não conseguir parar para olhar para ela. Porque eu vou ficar com raiva uma semana, 15 dias, o resto da vida. Pessoas brigam e nunca mais se falam. Por quê? Ficaram estacionadas na raiva. Se movimentaram, mas se movimentaram de um jeito que eu excluo o que está me importunando. Eu excluo o estímulo, porque estou achando que o estímulo é o causador da minha raiva. Então, é diferente eu olhar e dizer assim, não, só um pouquinho. Isso que aconteceu está me mostrando que eu preciso de alguma coisa. E aí eu confundo a estratégia com a necessidade. Eu preciso de Uhum. paz e harmonia. Uma necessidade. Eu preciso de amor. É isso que eu preciso. Isso é necessidade humana universal. Todos precisamos disso. Ou eu preciso de autonomia. Mas o outro, na relação comigo, né, de alguma maneira, tem mais necessidade, né, de segurança. Então, ele é mais controlador. E aí eu começo a achar, é porque ele me controla. Então, eu não tenho a liberdade que eu preciso. Então, eu tenho que tirar essa pessoa da minha vida. E aí, o que vai acontecer? Eu não estou encontrando caminhos de poder atender a minha autonomia de uma outra forma, porque vai vir outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa. Porque eu não estou olhando para a minha necessidade, eu estou achando que o responsável pela minha infelicidade é o outro, e não uma necessidade de autonomia que não está atendida. Quando eu identifico a minha necessidade, eu posso pensar em que outras estratégias, de que outra forma eu posso atender a minha necessidade de autonomia. Porque existem outros caminhos, né? Um deles pode ser sair para correr. Né? Se eu for fazer Cooper, nem se fala mais Cooper, não sei como é que chama agora quando sai para correr. Né? Cooper é da minha época, gente, 50 anos. Era Cooper, depois virou training, agora não sei como é que chama quando a pessoa corre pela rua para fazer o esporte de Corrida. corrida. Tá, Corrida corrida então. universal. Finalmente virou a palavra que tinha que ser, a mais simples de toda, fazer uma corrida. Tá, pronto. Então, eu posso encontrar outras formas, outras estratégias de atender a minha necessidade. Então vamos pensar, por exemplo, vergonha. Aliás, desculpa, não é de vergonha que eu quero falar, pensei numa outra emoção. Inveja. Tá? Duro sentir inveja. Pessoas que são soberanas, evoluídas, não sentem inveja. Sentem.
O que acontece é que elas percebem o seguinte: tô com invejinha. Por que eu tô com invejinha? Cara, porque essa pessoa tem uma coisa que eu gostaria de ter. O que eu poderia fazer para ter aquilo que essa pessoa tem, essa experiência que ela tem? Então não se trata da inveja, de não querer que o outro tenha, eu quero o mal dele porque ele não merece, porque eu não acho que está certo ou errado, eu merecia mais que ele, então ele não devia ter, então eu tenho que dar um jeito dele não ter. Mas é o seguinte, a inveja me mostrando que eu tenho desejos, que há coisas que importam para mim que talvez eu não esteja cuidando, não esteja colocando ação nisso. E aí eu percebo que o outro tem, e aí eu percebo, nossa, se tá disponível para ele, pode estar disponível para mim. Que coisa boa, essa pessoa está me mostrando, me lembrando de algo que importa para mim que eu não tava cuidando. Se eu tenho medo, eu estou percebendo que eu estou com a minha segurança ameaçada. Então, o medo também é difícil de lidar, mas ele também está me mostrando: olha só, tu precisa tomar uma atitude para te sentir mais segura, para te garantir a tua sobrevivência, para te fazer algo para cuidar de ti. Se eu estou sentindo, por exemplo, culpa é horrível de sentir. Quando eu estou sentindo culpa, eu estou sentindo que eu fiz alguma coisa errada, que eu causei algum dano. Só que a culpa, se eu não olho para ela, eu vou começar a entender que eu mereço ser punida. Porque é assim que a nossa sociedade resolve os problemas quando alguém faz algo errado. E se eu acho que eu preciso ser punida, talvez isso me leve para um lugar de achar que eu não mereço ser feliz. Então eu vou ficar estagnada nessa culpa. Se eu estou sentindo culpa, ela está me mostrando o meu potencial. Caramba, eu agi de um jeito que não é o jeito que eu acho que é o melhor jeito. E eu só tenho culpa porque eu tenho consciência de que existe uma outra forma de resolver as coisas. Então isso fala do meu potencial de ser uma pessoa mais próxima da minha melhor versão. Se eu não tenho esse olhar sobre qual é o sinal que essa emoção quer me mostrar, a minha vida não prospera, eu não consigo ter as relações mais satisfatórias, né? Mais felizes, mais harmonizadas. Porque se eu não estou bem comigo, não há espaço para eu ficar bem com o outro. E é muito rápido, talvez, eu começar a atribuir que eu estou me sentindo assim por algo que o outro fez. E não porque eu não agi de acordo com aquilo que eu valorizo, que eu acredito que é a melhor forma de praticar e de me colocar no mundo, por exemplo. Uhum. Por isso que as emoções estão sempre a nosso favor, gente. Elas querem nos ajudar. Exatamente isso. E você trouxe um exemplo, né, sobre a inveja, que agora dando um depoimento, para mim é inesquecível quando eu entendi o que, que era inveja. Porque eu sou uma pessoa criada dentro de uma religião, que é a religião espírita, kardecista e depois umbandista. Então, eu sempre olhei para a inveja como um pecado. E é, né? Tá listada entre os A 7. influência cristã do espiritismo, né? E isso está no inconsciente coletivo, principalmente no país que vivemos, que é extremamente católico, evangélico, mesmo que não seja praticante, né? A inveja, para mim, tinha esse peso do não pode, porque você está dentro de uma religião que busca a evolução, que busca. Não, não, o É assunto que a não é inveja religião. pode nos levar para a evolução, né? Desculpa eu te interromper só para pontuar aqui, porque eu sei que tu vai entrar mais, mas é assim, a inveja ela pode nos mover para a evolução. É isso. E eu não sabia o que, que era inveja. Uma coisa é a gente saber aqui. Outra coisa é a gente saber aqui que é o nosso sentir. E entender que aqui julga e impede o nosso sentir é uma virada de chave. E quando a gente percebe o nosso sentir, sem o julgamento, a gente começa a se despir de cascas muito grossas de defesa que a gente cria ao longo da vida, porque ao longo da vida a gente acaba sendo a nossa defesa e não o que nós somos. E aí você começa a entender no seu sentir o que, que é aquilo. E quando eu entendi que não era só uma questão de baixa autoestima, de insegurança, falta de autoconfiança, era inveja também. Então, uma coisa é você querer destruir a vida do outro, isso é uma questão de caráter, né? E outra Uhum. coisa é você se alegrar com a conquista do outro e se entristecer porque você não conquistou. Que eu entendi que foi o que você trouxe aqui, né, Rio?
E aí eu tinha muito disso. E estou aqui num lugar de vulnerabilidade, estou falando numa rede social, para as pessoas a minha experiência com inveja. Um lugar de E lá coragem, né, Lu? atrás, quando eu entendi, isso foi muito forte para mim. Lá atrás, quando eu entendi que eu estava invejando algo, eu deitei em posição fetal, eu chorei a alma. Porque eu não queria me permitir ter aquilo. E naquele momento eu falei assim, é isso. Não que eu precisasse anunciar isso para uma comunidade, mas era aqui dentro. Eu falei, é isso. E aí, quando eu entendi que eu estava invejando, eu entendi que eu não estava usando a minha força de ser quem eu sou para ir atrás das coisas que eu sou capaz de ir e buscar do universo, estou arrepiada, buscar do Uhum. universo a prosperidade e a abundância que é direito de todo mundo. E aí, não mais eu tive essa sensação de, poxa, tô aqui insegura, todo mundo consegue, eu não. Todo mundo vai para frente, eu não. Ai, que vítima, né? Tadinha. Porque tem alguma coisa em mim que tá errada. Porque tem alguma coisa em mim que não me permite Não brilhar. mereço. Se tem alguma Eu coisa não errada em mim, eu mereço. corro o risco de acreditar que eu não mereço, porque eu não sou uma pessoa do bem. E como é que eu vou prosperar? E aí, quando tu acolhe, tu interpreta, tu decifra, tu decodifica, tu entende, tu processa, tu transforma, tu destrava. Porque isso é uma Exatamente. condição humana. Elas estão disponíveis para nós, gente, para nos mostrarem. Lu está contando com toda a coragem. E que coisa sensacional, porque se tu conta, é porque tu tem coragem. E se tu tem coragem, tu já está mais destravada do julgamento do outro. Porque tu já tem uma clareza, né? De que o julgamento pertence ao observador. Quando nós somos julgados, ai, a Luna é uma pessoa do bem porque ela sofre inveja. Bom, o outro que está falando dele, ele está dizendo o seguinte: para mim é importante que as pessoas sejam tenham uma ordem absoluta de certeza em tudo nas coisas. Isso não transforma a Lu numa pessoa do mal, porque a pessoa, a outra, julgou ela assim. Então, o nosso julgamento, ele revela a nossa necessidade. Se eu digo o outro é grosseiro, isso fala da minha necessidade de cortesia nas relações. Se eu digo aquela pessoa é uma chata, isso talvez fale da minha necessidade de descanso naquele momento, que não está atendida, ou da minha necessidade de lazer. Eu quero sair, a pessoa não para de falar. Então eu estou começando a achá-la chata, porque eu queria a autonomia de fazer outra coisa, ou porque eu queria poder ter mais tempo para descansar, ou porque eu queria agora estar assistindo um seriado e não consigo sair daquela relação. Isso transforma o outro num chato para mim, mas isso não transforma o outro num chato absoluto. Então, quando a gente começa a perceber que quando nós começamos a apontar, ai, que pessoa bagunceira, isso está falando de que para mim é importante ordem. Então, o nosso julgamento, ele revela a nossa necessidade. A Lu trouxe um exemplo incrível agora, né, sobre quando ela descobre o que essa emoção está tentando mostrar para ela, e ela acolhe, aceita no coração, cara, só um pouquinho, isso é possível, sim. Isso não me transforma numa pessoa sem inteligência emocional. Isso não me transforma numa pessoa sem possibilidades de conseguir as coisas. Não me transforma numa pessoa do mal. Isso me transforma num humano que sou. E aí eu tenho uma responsabilidade sobre o que eu vou fazer com essa emoção e o que eu vou fazer com a minha vida para sair desse lugar e buscar mais prosperidade. E aí ela faz esse movimento, e isso é fantástico. É bem o contrário, não transforma. Saber que você tem essa emoção ou esse sentimento que está ali sendo cultivado dentro de você não te transforma num monstrinho. Muito pelo contrário, esse é o processo de gerenciar. Se você não identifica, você está no escuro. E em relação à inveja, eu estava no escuro. Porque eu não sabia nem o Uhum. que era. Eu não sabia o que, que era. Eu entendi de uma outra forma. Eu ficava triste. Eu ficava no lugar de vítima, Arrasada. arrasada. E vivi a minha vidinha ali, morna, no mais ou menos. E não é isso que eu e nem ninguém merecemos. No mais ou menos, sabe aquela coisa assim, então eu vou aceitar o que vier? E quando eu entendi que não, não é isso. Eu tô triste por conta disso, disso e disso, porque eu preciso me movimentar e entrar numa ação que a minha força interior estava esquecida. E quando eu tomei essa força, eu falei, peraí, o que que eu preciso? Qual é a minha necessidade? E qual é a minha responsabilidade de E que trazer isso para ação eu minha vou vida? tomar?
e que ação tomarei para me aproximar de atingir Exato, esse objetivo, né? exato. O sol tá aí batendo em tudo. Vai tomar o sol quem vai lá pegar sol. Se você Quem está escolhendo escolhe. ficar na sombra, responsabilidade sua. E daí no dia seguinte eu era outra pessoa, assim, real, destravou, liberou um fluxo emocional, energético, tudo, né? E no dia seguinte eu falei assim: peraí, cadê o sol? Deixa eu sair dessa sombra. Cadê o sol? O sol tá brilhando para todo mundo, isso é real. E aí o meu sol interno começa a brilhar. Mas para isso eu tinha que sair da sombra, de não enxergar o que e admitir que era inveja. E aí é uma comunicação muito mais amorosa, Autêntica acolhedora. e mais autêntica, Exatamente. né? Exatamente. E a partir do momento que eu entendi isso, foi quando eu deixei de ser. Enquanto eu neguei, Porque tu te moveu. quando eu Quando a não gente se enxerguei, move, quando a gente se move e faz uma ação, que é o que a emoção nos muda, a emoção transforma. exato. Então você aí que está assistindo a gente, que bom que você está aqui, para todo mundo entender, porque é o que o Felipe fala, né, Rê? Quando a gente fala, a gente é o primeiro a ouvir, Felipe é o Felipe Suri né? que ela tá falando, gente. Isso. E aí, quando a gente olha para esse sentimento, para essa emoção, para a situação que você está, que está te gerando, e você admite e trabalha isso, é o momento que você deixa de ser ou ganha muita habilidade para quando isso aparecer, você trabalhar de uma forma que não seja violenta para você e nem para as suas relações. Isso é liberdade ou não é? Isso é autenticidade ou não é? É isso. Eu posso responder uma questão da Kelly, porque nós temos 8 minutos e a gente não pode Isso. ultrapassar, porque senão o Instagram Eu queria derruba a que você live e a falasse gente do não curso consegue também, que você salvar. está com laços abertos aí, né? Aham. Vou Então, faz falar se der a tempo, resposta e tá? fala do Que curso. é- eu espero que dê tempo, mas para mim me pareceu muito importante responder agora uma pergunta da Kelly. Eu quero muito falar do curso para vocês, tá? Mas a Kelly está trazendo uma pergunta que acho que eu posso trazer um exemplo aqui que pode contribuir para não só para ela, para todos nós, tá? De que maneira prática que eu posso lidar com sentimentos que nos trazem angústia? Primeiro, é perceber esse sentimento como algo que está a teu favor e não contra ti. Estou sentindo isso, está sendo desafiador para mim. Deixa eu tentar entender o que aconteceu e o que é importante para mim que está ameaçado aqui, que está gerando esse sentimento dentro de mim. E aí, quando a gente consegue descobrir, nossa, o que eu precisava agora era ter mais autonomia. O que eu queria nesse momento era me sentir mais amado. O que eu queria nesse momento é poder contribuir. O que eu queria nesse momento era ter mais paz, ter mais harmonia. Aí a gente vai começar a pensar em estratégias. O que eu poderia fazer para poder ter mais paz e mais harmonia? Por exemplo, tô me sentindo culpada, gente, desculpa, mas o caminho para tirar a culpa é pedir desculpa, não tem outro lugar. Se eu estou me sentindo culpada, eu preciso desculpar a mim ou pedir desculpa ao outro. Se eu não faço isso porque eu estou bloqueada pelo medo de parecer frágil, porque eu tenho crenças em relação à vulnerabilidade, sinto muito. A tua emoção está te pedindo para fazer uma ação de te desculpar, te compreender, ter compaixão por ti ou compaixão pelo outro. E tu não consegue fazer esse movimento, tu tem que destravar o teu medo antes de pedir desculpas. Caso contrário, tu vai se sentir culpado. Por isso pode se prolongar por muito tempo na tua vida. Então a emoção, ela está a serviço de nos levar a fazer algo para atender às nossas necessidades. Então eu preciso olhar o que eu preciso, como eu posso descobrir necessidades. Um caminho é me perguntar o que precisaria acontecer agora, né, para que eu me sentisse bem. Então dos caminhos é esse. O outro caminho é observar os teus pensamentos, tá? Vou falar do que dá tempo aqui. Se eu tô numa pandemia, entendendo que a minha casa é uma prisão, eu não aguento mais ficar presa aqui. Talvez eu esteja com uma necessidade de autonomia pedindo para ser cuidado. Eu queria poder fazer o que eu quero, na hora que eu quero, ver quem eu quero, beijar quem eu quero, abraçar quem eu quero, transar com quem eu quero. Não posso fazer nada disso. Então eu estou me sentindo presa. Se eu tenho essa percepção sobre a minha casa, eu vou visitar emoções, provavelmente de tristeza, raiva, nojo, ansiedade, frustração, tá? Se eu começo a entender, bom, e o que mais a minha casa poderia ser? Porque nós precisamos nos dar os estímulos, as coisas não vão acontecer sozinhas. Eu preciso escolher fazer a transformação da forma como eu enxergo as coisas e escolher trazer mais abundância de emoções mais prazerosas na minha vida para ter relações mais satisfatórias. Então eu vou começar a explorar isso com curiosidade. O que mais a minha casa poderia ser para mim? Também é um lugar de segurança. Também é um lugar de aconchego. Também é um lugar onde eu posso ter um ambiente seguro, né? O que for.
Se eu começo a perceber a minha casa como um ambiente seguro, acolhedor, um lugar de segurança, um lugar saudável, eu vou visitar gratidão, alegria, eu vou visitar paz, harmonia, eu vou visitar outro tipo de emoção na minha vida. Então, isso é a autorresponsabilidade. É nós assumirmos que nós podemos contribuir para a experiência que temos e fazer escolhas mais conscientes. Isso exige dedicação. Né? Sim, Kelly, ver o lado positivo. Eu diria, inclusive, ver o lado mais ampliado. Porque não enxergar o lado positivo, às vezes pode, eu sei que não é o que tu está dizendo, mas só quero deixar isso bem claro. Não é assim que a gente vai ter pensamentos positivos e as coisas vão se transformar. Eu preciso trazer isso para o meu coração. Então não é assim, deixa eu pensar que a minha casa é maravilhosa. Não, eu preciso ter um tempo de pausa, de olhar para dentro disso, assim, para poder trazer para o coração e não ficar, como a Lu disse, só aqui na razão. Porque a razão nos leva para o julgamento, o coração nos leva para a conexão, julgamento nos leva para distanciamento, o coração nos leva para a aproximação. Então, o julgamento ele também é importante. Porque ele está mostrando a tua necessidade, tá? Então, assim, quando tu começar a julgar as pessoas, ai, como tá frio nessa sala, o que que tu quer? Tu quer conforto no teu corpo. O que que precisaria acontecer? Bom, eu preciso pedir para diminuir a temperatura da sala, ou aumentar a temperatura da sala. Então, nós vamos transformando as nossas necessidades em ação, em pedidos, tá? Vou falar rapidinho sobre o Laços e sobre o Revelando a CNV, então. Se alguém de vocês se sentir convidado, agora às 10 horas, eu e a Lu vamos desligar às 2 minutos para as 10 para poder dar uma atenção para o filhote que acabou de entrar aqui no quarto. Quero dar uma fofada nele antes de entrar na reunião com o Felipe Suri, parceiro maravilhoso, um cara incrível, que é meu parceiro no Laços. Nós temos esse projeto juntos. E nós vamos às 10 horas da manhã de hoje, uma reunião no Zoom. Se tu quiser participar para saber mais detalhes sobre o Laços, que é um curso de 12 horas, que vai falar de toxinas emocionais, então vai falar de 4 grandes emoções. Vai falar também de distorções cognitivas, as lentes que a gente coloca, que distorcem a nossa perspectiva do mundo. Vai falar também de neurociência, como é que a gente pode criar novos caminhos internos. E vamos ter também 2 aulas entre as 6 aulas do Laços sobre comunicação não violenta, tá? O Laços começa dia 15 de setembro. Se tu quer participar dessa reunião para saber mais detalhes, tu pode ir lá na minha bio. A minha bio é a minha página principal do Instagram, onde tem a minha fotinho, diz o que eu faço. Ali vai ter um link, Linktree, tu vai clicar ali e ali tu vai chegar numa outra página que vai te dizer reunião com Laços. Clicando ali, tu vai entrar no grupo do WhatsApp. Entrando no grupo do WhatsApp, tu vai receber o link da reunião. Parece complicado, mas não é. Vai na bio, clica no link, vai ser tudo acontecendo sozinho. Vai chegar numa outra página, tu vai dizer reunião do Laços, tu vai clicar ali. De repente, teu WhatsApp vai abrir, tu vai estar no grupo. E a gente vai colocar o link lá, tu vai clicar de novo, tu vai chegar na reunião às 10. Tá? Perfeito. E esse é um curso que começa dia 15. E eu tenho um curso também, que é o Revelando a CNV, que se tu clicar no link do Linktree ali da minha biografia, na minha página principal do Instagram, também tem um linkzinho que fala Laços, Revelando a CNV, onde tu vai ter todas as informações de conteúdo, data que começa, carga horária, e ali tu pode fazer também o Quero Me Inscrever. O curso de sobre Revelando a CNV é um curso de 32 horas sobre comunicação não violenta. É um curso bastante prático também, com aplicações das técnicas, e que começa no dia 23 de novembro. Vai ser incrível se algum de vocês estiver conosco lá. Como entra na reunião, Kelly? Vai lá na minha bio, link, vai chegar a reunião, clica na reunião de novo. E aí ali a gente vai te dizer direitinho como tu faz. Tá bom, gente? Lu, eu amei falar contigo aqui. Podia ficar contigo o dia. Foi maravilhoso. Obrigada por ter me convidado. Amei. Obrigada, gente, pela audiência. Eu que te agradeço. Eu que te agradeço a sua disponibilidade, a sua entrega, a sua atenção. Muito obrigada. Principalmente o seu servir no mundo. Que lindo. Obrigada, tá? Minha querida. É isso, obrigada gente. A ti também. Obrigada a todos. Obrigada a vocês pelos feedbacks, pelas perguntas. Qualquer coisa que ficou, vocês podem mandar um direct lá para a Lu, né? Lu Furtado Terapeuta ou Renata Bidoni, os nossos arrobas, e aí a gente pode seguir conversando por lá. Beijo, meus queridos. Obrigada, Beijo, Rê. Lu. Bom fim de semana, gente. Até mais. Pra você vai ficar também. salvo no perfil da Lu. Vamos bater uma foto, Lu. Dá um sorrisão aí. Vamos. Foi? Beijo. Eu te mando. Obrigada. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Oi, Carlinha. Terminando. Vai no perfil IGTV da Lu que tá salvo lá. Beijão. Tchau. Obrigada, gente.